A parte 2 do vídeo, irmãos, vamos fazer o seguinte. Eu vou rodar esse áudio para vocês, vou deixar também o link na descrição desse áudio e também de todo o livro em um modelo que eu acho legal para vocês ouvirem. Esse daqui é um outro modelo, ele só é de 10 minutos, está falando aqui das 10 semanas, e esse modelo aqui ele também está completo, e vocês podem procurar aí qual que agrada mais vocês e escutarem. Então esse daqui só tem 10 minutos, e também não tem as 10 semanas completas. Aqui eu não sei por que ele quis fazer essa montagem. Ele narrou até a 7ª semana, que para o vídeo é suficiente para explicar. E depois ele partiu para os ais. De fato, os ais, tem vários ais. E depois que Enoque acaba a narração das 10 semanas, ele parte para os ais. Isso é incrível. Antes das 10 semanas, tem uma visão que se conecta com Daniel, se conecta com visões que tiveram os profetas como Amós, Isaías, mas você vai lembrar bastante de Daniel, e se conecta com visões do Apocalipse, e te amplia revelações. Logo depois dessas visões, onde Deus já explica o tempo do fim, é incrível isso, é um padrão de revelação dos profetas que se alinha com esse ponto. Lá pelo capítulo 90, um pouquinho antes, vem desdobrando isso. Aí Deus inspira Enoque para partir para falar das 10 semanas. E depois vem os ais. O livro de Enoque fecha com 2 mistérios. Ele fala que ele vai propor 2 mistérios. Então ele fala o primeiro mistério, acaba e fala o segundo. E o segundo mistério é uma coisa que eu nem vou falar agora, eu preciso que vocês creiam primeiro nesse livro como escritura divina. Aí eu vou chegar nessa parte do segundo mistério, que é uma coisa incrível. É uma coisa espetacular, você vê que a sua alma acende com isso. E ele acaba esse mistério e fecha o livro com ais. É espetacular. Então eu vou rodar aqui para vocês ouvirem a primeira vez, e depois eu volto e vou pausando e explicando resumidamente. Parte 3 do vídeo e eu termino, tá bom? E é resumidamente mesmo, tá? Eu vou rodar aqui pra gente ouvir. Eu não sei como é que vai estar aqui, porque eu tô com esse aparelho aqui, esse aparelhinho aqui, onde ele vai rodar o som pra mim. E vai ser pego pelo lapela. Eu não sei se vai estar legal para ouvirem pelo fone. É o único recurso que eu tenho agora. Então prestem atenção, irmãos. Abre o coração para isso. O livro de Enoque, capítulo 92. Não se perturbe vosso espírito por causa dos tempos maus, pois aquele, que é grande e santo, estabeleceu para todas as coisas o seu tempo. O justo levantar-se-á do seu sono, sim, ele ressuscitará e andará nas sendas da justiça, e todos os seus passos tomarão o caminho do bem e da graça para sempre. Ele será magnânimo para como justo, concedendo-lhe honra e poder. O justo viverá na retidão, e seus passos serão iluminados pela luz eterna. O pecado ficará, para sempre, sepultado na escuridão, e a partir daquele dia nunca mais aparecerá, por toda a eternidade. Desejo-lhes falar a respeito dos filhos da justiça, dos eleitos do mundo, e da planta da retidão e da verdade. Meus filhos, eu lhes anuncio tudo o que me foi desvelado na visão celeste, tudo o que eu sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo o que aprendi das tábuas divinas. Eu fui o 7º a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Depois de mim, na 2ª semana, surgirá grande maldade, e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins, e nele um homem será salvo. Passado esse fim, a injustiça aumentará grandemente, e será escrita uma lei para os pecadores. Depois, no fim da 3ª semana, um homem será apontado como a planta do julgamento justo, e a sua descendência constituirá a árvore eterna da justiça. Depois disso, ao término da 4ª semana, serão vistas as faces dos santos e dos justos, e firmar-se-á uma lei para todas as gerações futuras. Uma corte será edificada para elas. A seguir, no fim da 5ª semana,
será construída em definitivo a casa da glória e da realeza. Subsequentemente, na sexta semana, todos os que nela viverem tornar-se-ão cegos, e o coração de todos abandonará impiamente a sabedoria, mas um homem dentre eles subirá às alturas. No final daquela semana, a casa da glória será incendiada, e toda a geração da raiz dos eleitos será dispersada. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de renegação. No fim daquela semana, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento sétuplo sobre toda a sua criação. Quem, dentre todos os filhos dos homens, poderia ouvir a voz do santo, sem se abalar? Aqui eu faço a pausa. Foi até a sétima semana. Na oitava semana é introduzido o milênio. Na oitava ou na nona? Na nona semana e a 10ª semana, elas profetizam coisas que ocorrerão no milênio e até depois do milênio. Então, olha a grandeza disso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar o áudio de novo e vou pausar e explicar para vocês. É claro que eu preciso introduzir esse assunto assim, dessa maneira. E eu tenho que fazer dessa maneira mesmo porque eu sei que tem pessoas que vão querer estar ouvindo isso enquanto fazem as coisas, as tarefas. Aí tem o recurso de voltar, etc e tal. Aí depois vão ouvir o link, vão ouvir o estudo. E isso com certeza vai acender um fogo em você, você vai acumular azeite para isso. Com isso, né? Mas eu quero fazer isso num quadro. Eu vou usar até o quadro que eu tenho aqui mesmo e vou filmar com a tela do celular, porque aqui é uma coisa magnífica. Para eu ficar admirado com algo, é porque é realmente magnífico. Eu digo para eu, não é engrandecendo, é porque para eu, porque você sabe que eu gosto bastante de profecia e as contas do Senhor, sabe, as coisas complexas, isso me admira. Isso admira qualquer um que inclina o seu coração para isso, porque isso vem de Deus. Agora, olha, prestem atenção, até a sétima semana, o que ocorreu? Só para vocês se ligarem mais, tudo que está dentro dessas 10 semanas, elas vão se conectar com toda a Escritura, tudo, Daniel, Apocalipse, tudo. Mas elas vão ter um impacto muito forte nas coisas que foram faladas antes, no mesmo livro de Enoque, e nas coisas que serão faladas depois. As 10 semanas, elas trazem um resumo, uma compilação do livro de Enoque, mas na verdade de toda a história da humanidade, todos os 7 milênios, tudo está aqui dentro. E é preciso de compreender ela, porque ela tem sinais para a gente. Sinais que vão acordar as pessoas que estão dormindo. Eu vou provar isso pelas festas que estão aqui dentro dessas semanas. Não é à toa que são chamados semanas, irmãos. 10 semanas. 10 semanas é o quê? 70 dias. Lembra alguma coisa? Semanas? 70 dias? 70 semanas do profeta Daniel. Só que as 70 semanas do profeta Daniel se tornam 70 anos proféticos. É 490 anos, sim, mas eu digo 70 semanas de anos proféticos. Então, só pela numeração, você já vê grande referência. Aqui faz referência para Daniel, Daniel faz referência aqui, tanto pelas numerações como pelas profecias. Vamos rodar logo aqui para vocês verem. Eu acho que era no tempo de 1 minuto e começa 1 minuto e pouco, né? Da semana dos tempos maus, pois aquele que é grande, não se perturbe vosso espírito por causa dos tempos maus, pois aquele que é grande e santo estabeleceu para todas as coisas o seu tempo. Você viu que diz aqui, não perturbe o vosso espírito? Nos lembra muito bem as palavras de Jesus, não perturbe o vosso coração. O que Jesus fala lá, cabe aqui. O que está aqui cabe no que ele fala lá, porque o que ele fala lá, ele fala todo o evangelho em João 14. Ele fala todo o evangelho, tudo o que há de acontecer a partir daquele momento. Até o próprio arrebatamento está ali naquele discurso de Jesus. Tudo. Até coisas que vocês pensam que não estão ali, estão.
Então você vê, não se perturbe o vosso espírito, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, creia também em mim. Está relacionado com essas coisas. Desejo lhes falar a respeito dos filhos da justiça, dos eleitos do mundo, e da planta da retidão e da verdade. A planta da retidão e da verdade, como é chamado um pouquinho depois de planta da justiça, é o próprio Cristo. E aqueles que vêm dessa planta é a igreja. Essa planta da justiça também vai fazer uma referência a Abraão, porque é dele que descende Cristo. E isso vai ser, nós vamos poder ver aqui agora, é as coisas que Paulo fala. Ele começa por Abraão, e aí ele vai até Cristo, né? Que o descendente de Abraão é Cristo. Aí ele fala, e se vós sois um com Cristo, vós sois descendentes de Abraão, só que ele não pulou a linhagem toda, Isaque, Jacó, as 12 tribos. O que ele deixou ali de fora claramente em Gálatas foi a linhagem do mal, a planta do mal, que será cortada, será arrancada e cortada e lançada no fogo. Ismael, Esaú, Edom, os 12 príncipes de lá e tudo que a gente vê hoje que fazem, não por linhagem de sangue somente, mas o que fazem as obras daquele povo, representado no passado. Planta da justiça é Cristo e os que descendem dessa planta é a igreja, os filhos da retidão. Meus filhos, eu lhes anuncio tudo o que me foi desvelado na visão celeste, tudo o que eu sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo o que aprendi das tábuas divinas. Eu fui o 7º a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Depois de mim, na segunda semana, surgirá a grande maldade, e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins, e nele um homem será salvo. Passado esse... Ele diz que ele foi o 7º que nasceu na primeira semana. E logo ele profetiza que vai haver grande maldade. Isso já foi falado no começo do livro. Ou seja, ele está aqui nas 10 semanas, está tendo uma compilação de tudo. Não só do começo do livro, mas de toda a Bíblia e história da humanidade. Grande maldade vai se levantar, e isso se refere aos pecados que os filhos de Deus, abandonando o seu posto normal, vieram e se macularam com as filhas dos homens. Isso está em Gênesis e aparece na carta de Pedro. Aí ele fala, mas aí o que vai acontecer? Um homem será salvo. Ou, em outras vertentes da tradução, diz, e um povo será salvo. Esse é o próprio Noé, que vai gerar uma nova geração. O livro de Enoque, ele termina com uma revelação espetacular em cima de Noé. E de Noé é estendido para o tempo do fim. É coisa mesmo de dimensões superiores ao que a gente está acostumado a ouvir. É tremendo. A injustiça aumentará grandemente, e será escrita uma lei para os pecadores. Vou voltar um pouco, tá? Segunda semana, surgirá a grande maldade, e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins. Primeiro dos fins é o dilúvio que vem sobre o mundo. E um homem será salvo. Noé. Passado esse fim, a injustiça aumentará grandemente, e será escrita uma lei para os pecadores. A justiça aumentará grandemente, quer dizer que porque depois de Noé, ainda os 3 filhos de Noé multiplicaram a terra, mas se levanta Nimrod, sabe, tem toda aquela perturbação até vir Moisés. Mas ele fala aqui que uma lei será escrita para todos. Depois, no fim da... Passado esse... Segunda semana, surgirá a grande maldade, e a mentira se multiplicará. Nessa semana, acontecerá o primeiro dos fins, e nele um homem será salvo. Passado esse fim, a injustiça aumentará grandemente, e será escrita uma lei para os pecadores. Vamos para a parte número 3, irmãos. Aí nela eu vou tentar finalizar na parte 3, em 15 minutos.